Olá, querido ouvinte! Começa agora mais um Nos Caminhos da Fé. Eu errei aqui, hein? É ouvinte e agora também é espectador pela internet, onde você esteja nos acompanhando também em vídeo, no site rtmbrasil.org.br, também pelas plataformas digitais. Eu sou Ricardo Santos e ao meu lado aqui, começando com ele, que é o apresentador, é o âncora, é o pastor, é o estudioso, o é o pastor João tudo. Paulo Gouveia. Tudo bem? O âncora não é o que segura tudo, que não deixa a coisa É que o barco não afunda, né? Faz o barco não afunda. Com a âncora, sem a âncora, o barco afunda de também qualquer verdade. jeito. Pastor João, quem está aqui hoje com a gente é ela, voltou também aqui das Michele férias, Games. Michele Games. Oi, gente, eu tava com saudade de vocês, viu? Eu também. A gente Olá, ouvinte, que bom estar aqui de volta aprendendo nessa série maravilhosa sobre parábolas, e é sempre bom aprender da palavra de Deus. E já faço convite, você que está ligadinho ouvindo o nosso programa, mande aí a sua participação, a sua mensagem, como que esse estudo, essa série tem impactado a sua vida, a maneira como você está entendendo melhor o ensinamento sobre o reino de Deus, né, por meio das parábolas. Vai ser uma alegria receber a sua mensagem, porque depois eu vou ler todas as mensagens que vocês enviarem e as dúvidas também. Aproveitem para tirar as dúvidas com o pastor. Já que a gente tem um mestre aqui, não é mesmo, Ricardo? A gente tem que aproveitar e tirar as dúvidas aí para aprender mais da palavra de Deus. Ele não gosta que chame ele de mestre, não. Eu sou mestrando. Muito bem. Muito bem. Pastor João Paulo Gouveia e você ouvinte, não perca, já temos no mínimo 45 episódios em rtmbrasil.org.br. Confira lá. E você pode também, como a Michele disse, nas plataformas digitais, procurar também, né, Michele? Lá Exatamente. No Spotify. Você tem conta no Spotify? Tenho, Spotify e Deezer. Sabe que eu tenho a conta, não sei se o pastor João Paulo tem, mas eu tenho perfil, mas eu não me lembro do meu login do usuário. Às vezes são tantas senhas, né, que a gente tem. Uhum. Mas é muito legal, porque enquanto você está fazendo alguma coisa, você vai ouvindo, o podcast é bom por isso. E são mais de 45 episódios, só dessa série já são 11 parábolas, né? Sim, que a gente estava contabilizando exatamente. hoje, é a 12ª. Então vai lá, compartilha com a família, com os amigos, com todo mundo. Tem sido muito bom aprender sobre as parábolas, gente. Recomendo, procure RTM Brasil ou o nome do programa mesmo, Nos Caminhos da Fé. Muito bem, você participa aqui também pelo WhatsApp 974-181-456. Lembrando que a sua participação é muito importante. Se quiser dar sugestão também aqui para o programa, você pode mandar aqui para a gente, 974-181-456. Pastor João Paulo Gouveia, mais uma parábola. E essa parábola aqui, eu me pergunto, quando eu li, né? Mas tem um contexto que o senhor vai aqui passar para a gente. Será que a casa do Ricardo Santos está firmada na rocha ou está na areia, né? Ei, Michele, a nossa casa está firmada onde, né, Michele? É engraçado, se você prestar atenção, ouvir os episódios anteriores que a gente falou sobre parábola, Sim. Você vai perceber que a parábola, na verdade, ela é só uma maneira dele explicar diferentemente, né? Usando uma história. Mas as explicações estão antes, entendeu? O mais importante está antes. A parábola passa a ser quase secundária no processo. É uma porque ilustração? É uma ilustração, entendeu? Porque ele está respondendo uma coisa anterior e as pessoas não entenderam muito bem quando ele explicou de maneira assim prática, então ele conta uma história para reforçar aquele ensino que ele estava dando. Todas as vezes, né, se vocês repararem, a gente tem feito isso. Então tá aqui essa parábola. Olha o que está acontecendo antes. Olha isso aqui. Foi o mestre que perguntou para ele. Foi o fariseu. Foram os discípulos. São as perguntas que eles estão fazendo, que ele responde. Eles não entendem, aí ele conta uma história. É a mesma coisa assim. Eu explico alguma coisa. Eu estava falando outro dia. O camarada foi para aula de química, aí o professor sentou e falou, aí você fica ligando o ribonucleico com não sei o quê, né? Aquelas coisas todas, porque é uma cadeia de ácidos, uma cadeia de não sei o quê. Aí ele pergunta, vocês entenderam? Não. Aí ele levanta e põe na lousa.
Aí ele fala, tá vendo? É uma cadeia. Aí ele desenha aquele negócio todo na lousa. Aí você olha e fala, fez sentido agora. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Ele está explicando uma coisa, ou ele está respondendo uma pergunta que foi feita para ele. Ele percebe que os caras não entenderam, aí ele conta uma história e fala assim, então é mais ou menos isso aqui, ó. Entendeu? Ele dá um exemplo mais prático, usando coisas que é do cotidiano das pessoas para que eles entendam melhor. Então, lembra qual que é o preceito? Ele fala de coisas que são conhecidas para explicar coisas que são, ou para apresentar coisas que são desconhecidas. Ou verdades espirituais, né? Então, mas ele usa isso para exatamente falar de coisas desconhecidas. Eles não sabem, estão fazendo uma pergunta, eles não têm conhecimento. Então, ele está falando assim, então, eu vou usar coisas que vocês conhecem, o dia a dia de vocês, que vocês entendem bem, para aí você... A gente faz isso quando prega fora, ou vai dar uma aula, ou vai dar um curso, alguma coisa, a gente usa isso muito, né? É o exemplo. Você fala, ó, por exemplo, isso aqui acontece quando lá, entendeu? E isso também está acontecendo aqui. A parábola é muito simples, né? Ele está falando assim, olha, vamos ler, né? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e a chuva caiu, e os rios encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi muito grande. Quando você pega esse mesmo texto no Evangelho de Lucas, você vai ver que ele vai falar, o cara fez assim um buraco grande, uma valeta grande, né? E fez o alicerce dele profundo. Não é só construir sobre a rocha. Está falando que ele fez um alicerce profundo, né? Para a gente complementar. Lembra que a gente falou sobre os sinóticos? Sim. Né? Que não são textos convergentes, não são textos divergentes, são textos convergentes. Eu preciso ir pegando elementos de todos eles para construir. Exato. A diferença do Evangelho de Lucas, nessa mesma história, é que lá ele diz que o camarada fez um buraco profundo para fazer as colunas, né? Então a base é profunda, né? Mas ele está querendo dizer a mesma coisa. Aí a pergunta é, tá bom, o que ele está querendo dizer? Né? Ele está querendo dizer que as minhas ações podem garantir a minha salvação? Porque se eu ponho em prática, se eu faço obras boas, eu vou ser salvo. Me perdoe, mas numa interpretação assim rápida, né, bem pegando assim, dá a entender que poderia ser isso também, né? Você olhando porque e até o lado comum do ser humano, a gente aqui, da humanidade, não, se eu fizer caridade, se eu fizer boas obras, se eu fizer muitas coisas boas, como cristão, né, der um bom testemunho, então minha casa está firmada na rocha. Então, as pessoas têm uma visão assim, será que é isso mesmo que ele está dizendo? Eu peguei só a parábola, só li a parábola, né? Então, tirei ela do contexto dela, li a parábola, agora a gente pode interpretar como quiser. Tá jogado ao léu. Tirou o contexto, acabou. Virou pretexto. Não, virou porcaria. Essa que é a verdade. Porque aí vale qualquer coisa, entendeu? O que realmente ele está querendo dizer? Porque parece que ele está dizendo, se você ouve as minhas palavras, quer dizer, se você recebeu a palavra de Jesus, se você entende o que ele está falando aqui, você vai pôr isso em prática, certo? E aí sim você vai talvez herdar o reino dos céus e tudo mais. Vai receber as coisas. Pô, então, obras. Vamos fazer. Não é tudo obras. graça? Se é tudo graça, então a gente entendeu a coisa errada. Porque aqui ele fala sobre prudência, né? Ele coloca que todo aquele que ouve as palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente. Ele está falando sobre prudência. Legal. Mas prudência em que sentido? Sobre o que ele está falando? Qual é o foco da parábola? Por isso que é importante entender o que está acontecendo antes. Então, mas se a gente não sabe qual é o foco da parábola, a gente pode essa aplicar prudência isso pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Então eu tenho que ser prudente com a minha esposa, eu tenho que ser prudente no meu trabalho, eu tenho que ser... Tudo bem, cabe, não cabe? Cabe. Cabe, mas a parábola não está falando disso. Exatamente. Esse é o ponto. E é isso que a gente precisa observar. É para ser prudente? Ele está falando, quem olha essas palavras, quem ouve as minhas palavras
e atende a elas e pratica elas, é comparado a um homem prudente, alguém prudente. Alguém prudente, o que é prudente? É uma pessoa que ela é prevenida, ela se prepara, ela planeja ela as preparada, coisas, ela está pronta. Com segurança. Sim. Exatamente. Então é alguém que está antevendo problemas, né? Porque problemas vai ter. E ele diz isso. Ó, é comparado a um cara que fez lá o buraco grande, fez a coluna lá, a coisa tá bem alicerçada em cima de concreto, em cima da rocha. E quando vier o vento é tempestade, bater contra a casa, tudo não vai cair. Porque isso vai acontecer, Legal. vai ter tempestade. Então ele tá dizendo que você vai ter problema na vida. Não é? Sim. Tá, mas você não vai ficar abalada, não vai ser derrubada. Exato. É isso que ele está dizendo. Sim. Tudo bem, isso eu também consigo entender. E ele está dizendo que se eu não alicerçar de verdade, e alicerçar de verdade é ouvir as palavras deles e praticar, a minha ruína vai ser total. Exato. Tudo bem. Isso aí a gente consegue entender bem, está bem nítido. Sim. O problema é do que ele está falando. Tá? E olha a partir do versículo 15 do capítulo 7 que a gente está lendo, a gente leu do 24 ao 27, certo? Mas a ideia toda começa no versículo 15. E ele está falando de falsos profetas no versículo 15. Tá vendo que legal. E o que ele está dizendo aí? Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos rapazes em espanhol, lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figo das plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Muito bem. Veja que essa primeira parte, ele está falando sobre os falsos profetas. Mas olha agora como ele termina depois da parábola, os versículos que são posteriores à parábola que a gente leu. O versículo 28 e o 29. Versículo 28 e 29 de Mateus capítulo 7. Vamos lá? Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Percebe que o menos importante da história é a parábola. É verdade. Porque ele começa a falar dos falsos profetas, né? E ele termina falando assim, Jesus não é que nem os falsos profetas. Ele não é que nem os fariseus. Ele fala e tem conhecimento, porque a vida dele reflete o que ele está falando. Pastor João, no contexto, explica aqui pra gente, você que tem uma experiência maior nisso, talvez a Michele também queira essa resposta, eu tenho essa dúvida, nós dois. O contexto, como que era o escriba? Por que ele era tão superficial? Por que havia essa diferença quando Jesus ele pregava como quem tem autoridade? Como que é isso, essa imagem aí? Vamos lembrar que são partidos, né? Tem os partidos dos fariseus, tem o partido dos saduceus e o dos escribas. Os escribas são os que escrevem, né? São os caras que fazem as cópias dos manuscritos e tudo mais. Então eles também acham que são alguma coisa a mais, se colocam dessa maneira como se colocam os fariseus e os saduceus. Tá? Então os fariseus cuidam da sinagoga, os saduceus cuidam do templo e os escribas cuidam das cópias. Exato. Tá? Mas esse grupo todo, ele entende assim, eu sou muito mais importante do que todo mundo. A fala deles, apesar deles estudarem o texto, apesar deles lerem o texto, apesar deles viverem dentro da fé, dentro da religião, os frutos deles não refletem o que o discurso deles aponta. É isso que Jesus está falando. Faltava coerência no discurso e a vida prática. Só dentro desse componente ainda, por exemplo, ainda hoje, no contexto judaico, assim, tradicional, sempre um rabino, geralmente ele fala assim, olha, segundo os nossos sábios, eles faziam isso também, ou seja, Jesus, como ele já trazia aquela palavra vinda de Deus,
isso mostrava a autoridade que vinha dele e não precisava de autoridade. Isso também está colocado, mas é o seguinte, a gente sempre faz isso para buscar autoridade, né? Então você está aqui falando, eu me lembro, tal ensino, o JP disse tal coisa. Então é normal fazer isso, né? Claro, eu chamo a sabedoria do Saião, eu chamo a sabedoria do Chad, um apelo à autoridade, né? Claro, a gente eu pego fazer um trabalho acadêmico, a gente sempre está colocando lá as referências da onde você tirou aquela ideia, para que ganhe autoridade, para que ganhe notoriedade. O problema aqui não é esse, ele não é nem falar assim, remeter a um sábio, ou remeter a um rabino mais experiente, ou a escola de Hillel, ou a escola, né? Não é esse o problema. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, a sua palavra coaduna com a sua vida, com a sua ação. Essa palavra é forte. É isso que ele está falando. É só isso. Ele está falando assim, os falsos profetas, eles vêm, falam muito bem, mas quando você olha a vida deles, não tem nada a ver com o discurso deles. E quando ele termina o discurso dele, as multidões estão maravilhadas, porque a vida de Jesus fica sincada, fica coadunada. Ela tem tudo a ver com as palavras que ele está dizendo. Elas se unem. Entendeu? Quer dizer, ele olha o discurso de Jesus e olha o próprio Jesus e é coerente. Entendeu? Os falsos profetas, eles não são coerentes, porque eles falam um negócio que eles não vivem. Os escribas, os fariseus, os saduceus, eles dizem uma coisa e não vivem. Por isso Jesus chama eles toda hora do quê? Hipócritas. Toda hora ele está falando, vocês fazem isso aqui. Duas caras, né? Quando ele vai falar, tira primeiro a trave do seu olho para tirar o cisco do outro. O que ele está dizendo aqui nesse texto, e é muito importante que se entenda isso, que a parábola está apontando para, se você diz que é da fé, mas não vive como quem é de verdade da comunidade de fé, a sua ruína vai ser grande. Entendeu? Mas agora, se você diz que é da fé e vive fincado na fé, vivendo de verdade, alicerçado, pode vir a chuva, pode vir qualquer coisa, você não vai se desviar do caminho. Quem não está alicerçado, lembra quando o texto fala dos pastores profissionais? Ele fala, porque o pastor profissional, o que ele faz? Foge quando vem o problema. Quando o lobo vem, o pastor profissional sai fora. Ele não cuida da ovelha. Por quê? Mercenário. Por quê? Porque ele está preocupado com o dinheiro só, não com as ovelhas. Mas o pastor, o bom pastor, é isso que ele explica, o bom pastor não. Vem a ovelha, ele dá a vida pelas ovelhas. Né? Ele está falando exatamente a mesma coisa. Quando você está alicerçado na verdade de Jesus... E alicerçado na verdade de Jesus é alguém que diz que está e realmente está. Alguém que diz ser da fé e realmente é da fé. E quando vier a tempestade, quando vierem as lutas, a perseguição, as dores, as angústias, como a gente está alicerçado, como é aquilo é a nossa vida, a gente não esmurece. A gente continua caminhando. Pastor João, a gente então vive numa linha muito tênue, né? É um fio muito fininho assim, sabe, que passa na nossa vida, porque eu devo ter uma coerência da minha fé, da minha prática, não só diante de você, diante da Michele, diante dos ouvintes aqui todos os dias, mas quando eu estou em casa, quando eu estou lá no meu quarto, quando eu estou sozinho, quando eu estou na rua, né? A coerência da minha fé com a minha prática, ela se espalha por todas essas esferas aí, camadas da minha vida. Muitas vezes você é um cordeirinho lá em casa, mas você chega no trabalho e quebra todo mundo. Ou vai para a rua, porque você é frustrado em casa que não consegue reagir, e reage com todo mundo na rua. Trata mal o balconista, xinga a pessoa no trânsito, entendeu? Aí chega no trabalho, aí você também é cordeirinho, porque você tem medo de ser, né,
demitido, aí você vai de boa, tal, não bate no chefe, né? mas chega em casa, queima a esposa com a bituca de cigarro. Então não adianta. Chutando o cachorro. Então, a vida fica toda fragmentada. Sim. Essa fragmentação da nossa vida fragiliza todos os processos. Então, se o meu coração não está no cristianismo, de verdade, na fé, quando vier a perseguição da fé, a gente abandona a fé. É a razão de muitos que hoje já não estão mais. Certeza absoluta, entendeu? Muitos são chamados, poucos escolhidos, né? A ideia de que vai encher o alforje, mas quando você for limpar, não dá muita coisa. Você já pegou pitu? Pitu é camarãozinho. Eu não, mas eu já... Beleza, você pega um cesto enorme, você começa a limpar, meu amigo, vira um saquinho de 100 gramas, entendeu? Porque não sobra nada, não tem nada. É que nem comer o fofura, né? O salgadinho lá, fofura. Não tem nada lá, meu. Entendeu? É comer sanduíche desses fast food. Mesma coisa, não tem nada, é vazio. Daqui a meia hora você está com fome de novo. Não tem substância. E aí comeu gordura, açúcar, comeu um monte de coisa que não adiantou. A mesma coisa a gente está falando na questão da fé. O que ele está falando de estar alicerçado é de alguém que transformou o seu discurso na sua própria vida. É disso que ele está falando. Eu estou alicerçado em Jesus, quer dizer que eu ouvi a palavra dele e fiz as palavras dele a minha vida, a minha razão de viver, norte. A minha razão de existir. Não é nem o meu norte, é a minha razão de existir. De viver eu mesmo. Posso ir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, mas se eu sou o próprio Cristo até. Não o próprio Cristo como divino e tudo mais. Imitador de Cristo. Imitador, mas assim, é a minha razão de viver. Sim. Então pode vir o que quiser, vão me perseguir, bater, chutar. Eu vou continuar confessando Jesus como meu Senhor e meu Salvador. A gente não viveu uma perseguição para provar a nossa fé, como muitos que vivem isso, né, na realidade dos países que sofrem perseguição. E muitas vezes a gente reclama das nossas dificuldades, né? Poxa, a vida mais que difícil. Mas a minha fé... E a gente vê a nossa dificuldade ser tão gigante, mas a gente ainda não foi provado, e Deus queira que não aconteça isso, né? Mas, e aí, né? E é muita gente... Quando vier aquela prova mesmo, a prova, né? E aí? No começo da minha conversão, no começo da minha vida cristã, eu vi o testemunho de um camarada, não me lembro se ele era coreano, eu acho que era coreano, chinês, alguma coisa assim, não me lembro bem. E eu acho que ele era de Missão Portas Abertas. E eu ouvi o testemunho dele, que ele dizia o seguinte: eu estava lá na minha... Isso tradutor, né, falando. Ele estava lá pregando na casa dele, era proibido pregar, era de noite, era uma madrugada. E aí eles ouviram os barulhos lá fora, e era o exército. O exército chegou, prendeu todo mundo, ele conseguiu fugir por um buraco que tinha que sair para o quintal, era um túnelzinho assim de fuga, né? Mas depois lá na frente pegaram ele, a família, todo mundo e tal, né? Eles conseguiram fugir, foram presos vivos, mas quem ficou preso na casa, eles queimaram a casa, né? Com os cristãos lá dentro. E aí ele ficou preso, ficou meses sem ver a família, tal, não sei o que lá. Um dia levaram ele para um lugar ermo, de noite assim também, e iluminado assim dentro de um buraco, era um buraco grande. E aí ajoelharam ele e falaram: olha, nega Jesus. Se você não negar Jesus, a gente vai enterrar sua família. E a família estava amarrada lá dentro do buraco. E aí a esposa dizia para ele: não, você não precisa negar. Você sabe para onde a gente está indo e a gente sabe para onde a gente também vai. A gente vai esperar você lá. Bem assim, né? E eles começaram a cantar uma canção. Né? E ele chorando, cantando a canção junto com elas, os caras enterraram, era tipo um poço. Eles enterraram a família dele lá. Né? Depois soltaram ele e mandaram ele embora, né? E ele falou assim, ainda depois eles rindo de mim falaram: agora vive com isso. Entendeu? E essa questão de fazer a vida de Jesus a sua própria vida, mesmo que venha a perseguição, que venham as dores, que venham as angústias, que venham as tribulações, a gente não abandona a nossa fé. Agora, se a gente está
andando com Jesus, porque a gente tem uma outra intenção, quando vierem as perseguições, a gente abandona. Casa na areia. É casa na areia, exato. Então, o que Jesus está falando aqui de importante e de verdade não é uma construção, não é uma... Ele está falando assim, que a sua vida deve ser vista nas suas palavras e as suas palavras vistas na sua vida. Né? Que a sua palavra encontre consenso com a sua ação. Tem até um ditado, não sei se a Michelle lembra também, eu não consigo te ouvir porque eu vejo as tuas ações, uma coisa assim, né? Não consigo ouvir as tuas palavras por causa das suas ações que falam mais alto, né? Exatamente. É mais ou menos isso, né, Michelle? Que fala mais das ações, né? As suas ações falam mais alto do que o As que suas você palavras. diz, né? E aí você vê o seguinte, que ele continua no versículo 20, e aí ele vai dizer, portanto, vós os conhecereis pelos frutos, os falsos profetas. Sim. Tá falando assim, você ouve, as palavras dele são legais, mas vê a vida dele como é. Sim. Aí você vai perceber que ele é falso, que ele não é um profeta de Deus. Pelos frutos, pela ação dele. A palavra dele não combina com o tipo de ação que ele tem. A vida dele não condiz com o que ele está falando. E aí ele conclui assim, portanto, versículo 20, vós os conheceis pelo fruto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Agora ele está falando, tem os falsos profetas, cuidado com eles dizem uma coisa e não vivem. Sim. Ou seja, todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Mas são muitos, é muita gente, pastor João Paulo. Mas aquele que fizer a vontade do meu Pai, esse está no céu. Então veja, agora ele está apontando para um outro lugar. Ele está falando quem é que vai entrar no reino dos céus. Aí sim o alicerce ganha uma nova motivação. Sim. Ele está falando sim de salvação, mas ele não está falando da salvação por meio de obras. Ele está falando de alguém que vai entrar no reino dos céus. Mas quem entra no reino dos céus? Não entram os hipócritas, não entram os mentirosos, não entram os falsos. Entram aqueles que a palavra coaduna com a sua vida. Sim. Entendeu? Interessante que no versículo 22 ele coloca aqui, né? Senhor, Senhor, naquele dia nós profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Como é que a gente entende isso? Pessoa que expulsou demônio em nome de Jesus, fez milagres em nome de Jesus e não foi conhecido de Jesus, pastor João Paulo. O nome de Jesus é poderoso? Eles obedecem ao nome de Jesus? Obedecem. Olha só. Então isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, o dom não tem nada a ver com... O dom não tem nada a ver com a coisa. Ele pode até exercer, né? Ele pode até fazer isso... Pode até ser falso também, expulsar demônios e tudo que a gente vê aí, também, né? A briga acontece, entre igrejas, né? Da briguinha de quem expulsa mais demônio que veio da outra igreja, né? Essa é a briga deles. Pode ser falso essas coisas também, pode ser o exercício, mas o que ele está dizendo é assim, não adianta você ter um discurso bonito, expulsar demônios, falar em línguas, fazer uma boa oratória, um bom discurso. Boa oratória, se tudo isso não combina com a sua vida. Não vai entrar no reino. Entendeu? Interessante que Jesus disse que nunca vos conheci. Já imaginou? Ele nunca... Então veja. Uma palavra dura, nunca né? foi conhecido então pelo veja, Senhor. Não é uma obra em si. É a transformação de toda a sua vida. Ele não está falando, faça boas ações. Ele está dizendo assim, não, precisa transformar toda a sua vida. Os que vão para o reino de Deus têm a vida completamente transformada. Os que vão entrar no reino dos céus, eles dizem o que eles são. A palavra dele é reflexo da sua própria vida. Que o coração está cheio, a boca põe para fora. Então, se eu tenho uma vida totalmente transformada, eu vou automaticamente ter boas obras. Olha, eu me lembro muito de gente dizendo assim, meu pai dizia, diga-me com quem andas, né? E direi quem tu és. Te direi quem és, né? Sim. E ele falou assim, você vai chegar lá, você não fuma maconha, mas você tá na roda dos maconheiros. Polícia dá a batida, tá cheio de maconheiro lá. Pega a maconha de todo mundo. E você é o quê?
Maconheiro. Não, mas eu não fumo. Aham. Ele falou, não importa. Não importa ser honesto. Tem que parecer honesto também. Exato. Entendeu? Esse é o negócio. José era íntegro, Sim. mas percebe que como ficou sozinho e então parecia não íntegro. Então o que aconteceu com o faraó? O governador lá, O Potifar? Potifar. O que ele falou? Ah, peraí, mas vocês estavam sozinhos lá, ela tá até com a sua roupa. Então, essa parecer tem que estar junto com o seu discurso. Entendeu? Sim. A sua vida tem que refletir as suas palavras. Se ela não refletir, não tem como. É a mesma coisa assim. Você é pai, né? Você é mãe, eu sou pai também. Então nós somos pais, né? Não basta ter nascido filho para a gente ser pai. Não. Pai de verdade é aquele que está do lado, mãe de verdade é aquela que está do lado, que coloca, né, o filho para avançar, que ama o seu filho a ponto até de causar dores propositais neles para que eles avancem. Exatamente. Entendeu? Porque isso Deus também faz comigo, né? Sim. Então, quando eu olho para Deus, eu olho esse reflexo e falo, poxa vida, eu também quero amar meus filhos assim. Então, muitas vezes também causo angústia neles, propositadamente com algumas coisas, para que eles avancem. Entendeu? E é engraçado porque não basta... Tinha uma propaganda antes, lembra? Não basta ser pai, tem que participar. Tem que participar, verdade. Então, quer dizer, mas o pai é o que participa. Sim. Então ele está exatamente jogando com isso. Não basta ser pai, quer dizer, não basta só ter feito filho. Tem que participar, tem que viver. Um pai tem participa. que ter coerência. Um pai participa. Exato. Um pai está junto. Um pai anda com todas as fases. Uma mãe anda em todas as fases. Uma mãe entrega a vida pelo seu filho. Então, aí a gente fala assim, isso aqui é mãe de verdade. Isso aqui é pai de verdade. Entende? O que Jesus está dizendo é isso. Você diz que você é de Deus? Então viva como alguém que é de Deus. Porque se você diz que é de Deus e não vive como alguém que é de Deus, você não vai entrar no reino do céu. Muito bem, tem participação chegando aqui. Pode jogar para Michele, pastor? É agora. Muito bem com você, então, Michele. Vamos às participações aqui dos nossos ouvintes. Quero mandar um abraço para Lucineide de São José do Bonfim, lá na Paraíba. Epa, cheguei também nos Caminhos da Fé. Boa tarde. Obrigada, Lucineide, pela participação. Genésio Rodrigues também mandou mensagem. Mandou um versículo, inclusive. Opa. Obrigada, viu, Genésio? Quem mais está por aqui? Sebastiana Campelo, de Goiânia. E ela comentou o seguinte: eu sou de Trindade e só consigo acompanhar vocês pela Rádio Paz FM e é só madrugada. Sebastiana, depois você pode acessar o nosso site também. Se você tiver acesso à internet, eu não sei se tem, depois tem essa possibilidade de ouvir. Se tiver internet, baixa o aplicativo. Ou o aplicativo, exatamente. Baixa o nosso aplicativo RTM Brasil, tá bom? E tem nas plataformas. Mas legal, né? As nossas rádios parceiras também retransmitindo em outros horários, para alcançar outros públicos também. Isso é muito bom. A Silvia Aparecida de Goiânia também marcando presença. Ela assistiu o vídeo que você postou lá no status. Tem um vídeo. Você que ainda não tem o nosso número do WhatsApp, salva aí no seu celular. Salva lá, 974-181-456. O Ricardo já gravou um vídeo fazendo uma chamadinha aqui para o programa Nos Caminhos da Fé. A Silvia comentou. Obrigada, Silvia. Abraço. O Júlio Márcio, ele mandou uma mensagem interessante. Ele colocou o seguinte: o top olá, pessoas dos Caminhos da Fé. O top que as indagações do Ricardo também é minha dúvida do lado de cá. Júlio Márcio de Goiás. Tá sendo bem representado, Júlio? Olha lá, responsabilidade. Júlio não, é Júlio Márcio, perdão, Júlio Márcio. Então, o Ricardo sempre com muitas questões importantes aqui e muitas vezes dúvidas dos nossos ouvintes também. E o Wesley, do Distrito Federal, ele trouxe uma reflexão interessante, viu? Ele colocou: ele nos ensina os fundamentos que nos levará ao reino de Deus. O ouvir e praticar seria uma única ação, como para quem anda com uma bússola e um mapa em suas mãos ou GPS. Wesley, que é de Brasília, Distrito Federal. Eu acho que o exemplo é interessante, mas é que é como se o GPS e a bússola fizesse parte da sua vida, ele não é externo.
É interior. É uma roupagem nova mesmo, né? É tudo. É vestir. É tudo. É É, revestir. é a essência. É aquela passagem revestivos de Cristo, seria isso, então, né? Mas lembra quando ele fala onde está o seu tesouro, aí está seu coração? Sim. São as coisas que vêm do coração. O que ele está falando é que o tesouro é o que você fala. Entendeu? Você tem que praticar. Não é prática no sentido de uma ação aleatória, uma ação que você faz de vez em quando. Hoje eu dei um sanduíche para o mendigo, entendeu? Não, ele está falando da vida inteira, entendeu? Plena. Como fruto. Total. Entendeu? Então é aquele negócio que eu sempre conto essa história, então é muito forte para mim. Estamos lá na roda lá com a dona Patrícia, esposa do Dr. Shed, né? Quem é o herói da fé? Quem é a pessoa que te inspira? Meu marido. Mano, olha como só. assim, mano? Você entendeu? Alguém que tá perto, que vê você com a lupa, né? Que vê você com todos os seus Conhece defeitos. todos os defeitos, conhece tudo. E ela fala assim, não, ele me inspira a ser uma pessoa melhor, um cristão melhor e tal. Coisa linda. Aí, cara, chorei muito. Essa foi a verdade. Que lição, né, pastor João? Demais. Então, o que ele está dizendo é isso. O que esse homem aí, que a gente conheceu pelo nome Dr. Shed, é exatamente essa questão de... A vida do cara tem tudo a ver com o que ele diz. Então, ele não ensina como os falsos profetas. Ele não ensina como ensinam os escribas, os fariseus ou os saduceus. Ele ensina como quem tem autoridade. Poxa, como é alguém que ensina como quem tem autoridade? Você tem conhecimento. Não, conhecimento os falsos profetas também têm. Mas ele vive o que ele ensina. Ele então tem ter autoridade é que o meu discurso combina com a minha vida. Com a minha vida, exatamente. Ponto. Tem uma coerência. Isso é autoridade. Eu acho, simples. Você percebe que ele começa falando sobre falsos profetas e termina falando e que ele tem tem uma autoridade. questão que eu acho importante também. A gente ouve muito, eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de cobrança, mas parece que o tempo todo a gente é observado, né? E no primeiro deslize, aí já, mas você não é crente, que não sei o quê. Então a importância da gente estar atento, né, às nossas ações, mas não com uma preocupação para provar para o outro. Legalista, né? Não, mas eu acho que nessa coisa mesmo que o senhor destaca, que tem que ser algo muito verdadeiro, interno do coração, que não adianta você só ficar falando, se na sua vida você não praticar aquilo, mas porque tem pessoas te observando e se realmente você entende a sua missão como discípulo, né? Como seguidor do mestre, o impacto que isso gera na vida de outras pessoas que não conhecem e que vão observar, né, a sua atitude, e isso pode influenciar de uma maneira positiva ou negativa o entendimento que aquela pessoa tem sobre o evangelho também, né? Então fique imaginando assim. Então vocês brincam aqui, o mestre e tal, né? Tudo bem. Não tenho um grande problema com isso. Mas imagina, então, que eu fico galgando esse tipo de posição. Eu quero ser mestre, quero ser doutor, quero ser reconhecido, o reverendo, um reverendíssimo, né? Tal, e ser fere, não sei o que tal. Esse status. E aí, 50 milhões de seguidores na rede social, tal, não sei o que lá. Aí descobrem que eu tenho um caso. É grande a minha ruína. Grande. É disso que o texto está falando. Entendeu? Ele está falando exatamente disso. Então as pessoas ficam trabalhando para isso. Os falsos trabalham para esse tipo de coisa, para essa notoriedade. Pelo fruto a gente conhece. O camarada está dizendo, eu sou de Deus, eu sou de Deus, sou de Deus. E ele passa uma sensação de piedade, de misericórdia. As pessoas seguem essa pessoa e dizem, uau, essa pessoa é maravilhosa. E aí o fruto dela é um fruto de adultério. Aí a ruína é grande. Porque está todo mundo olhando, como você disse, está todo mundo olhando essa pessoa como uma referência, como um norte, né, para ser imitado. E aí é grande a decepção de quem seguiu e é grande a ruína de quem estava praticando esse tipo de coisa. Por isso ele está falando, sua vida, ela tem que ser exatamente o que você está pregando, o que você está falando. Quem ouve as minhas palavras e transforma toda a sua vida a partir disto, terá um alicerce forte.
Agora, se você ouve a minha palavra e continua praticando essas coisas, o reino não é seu. Você não vai entrar no reino dos céus. Se você avança nesse sentido de mudar, alterar completamente a sua vida, para que a sua vida seja o espelho do reino de Deus, que a sua imagem seja a vitrine do reino de Deus e que realmente não se ache em você condutas erradas, que não se ache em você alguém que faz o mal, porque olha como ele termina o texto antes de entrar na parábola, versículo 23. Versículo 23. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então, esse é um negócio, ele está dizendo o seguinte: se você ouve a minha palavra e para de praticar o mal, e passa a praticar o bem, e passa a transformar a sua vida numa vida de bondade, numa vida de graça, de misericórdia, de piedade, o reino está aberto para você. Mas se você diz que ouve as minhas palavras e continua praticando mal, eu vou falar: afasta de mim. Aí ele faz esse discurso, conta tudo isso, e o texto termina com as multidões maravilhadas. Por quê? Porque o Jesus, ele é o cara que diz o que tem a ver com a própria vida. Sim. Entendeu? E quando eles veem Jesus e ouvem as suas palavras, tudo faz sentido. Porque as duas coisas se combinam. Entende? Eu lembro da parábola anterior sobre o amigo importuno, o amigo da meia-noite, que a gente fechou com o pastor João Paulo também colocando aqui, que o Espírito de Deus, ele é esse centro aqui que nos conduz até na nossa oração, os nossos pedidos e a nossa vida. Eu devo pedir a Deus todos os dias: Senhor, me conduza pelo teu Espírito, me ajude a transmitir uma vida coerente pela tua palavra, porque eu sei que eu sou falho, eu sei que eu tenho... Exatamente. Nós cometemos tantas falhas assim, até sem perceber, mas que o Espírito de Deus, ele nos ajude e nos auxilie, né, pastor João Paulo? Ou seja, o Espírito Santo é um componente importantíssimo aqui, porque Jesus, ele era pleno, como você diz, ele vivia essa plenitude. Se você tem a coragem, que foi assim a parábola anterior, se você tem a coragem de humildemente pedir para ele te ajudar, ele vai te ajudar. Entendeu? Se você for ousado para pedir para ele, entendeu? Ele vai te ajudar. Porque ele é bom. Se você que é um pai humano e seu filho te pede pão, você dá pão e não dá pedra, imagina Deus, que é a bondade plena. Então essa relação é importante, da gente também estar o tempo todo aos pés da cruz, o tempo todo caminhando e ouvindo as palavras. Humildemente, né? Como você disse também. Né? Mas como assim ouvir a palavra? Eu vi também outro dia desses na internet, Reels, acho que é, uma coisa assim. Alguém falando assim... o cara, Jesus, me dá a sua palavra. Aí, já dei, meu. Tá aqui, ó. Tá aqui. Me dá uma orientação. Já dei, tá aqui, ó. É aí. Então, quando ele diz assim, você que escuta a minha palavra e pratica, a palavra dele já está dada. Tem 66 livros lá. E é composta de Antigo e Novo Testamento. Livros históricos, livros poéticos, leis, evangelhos, né? Cartas. Né? Então, já está tudo ali. Agora, se a gente não avança em conhecer a palavra que ele está dando, eu não consigo alterar a minha vida. Eu não consigo. Agora tá todo mundo na moda do dorama, né? Vou assistir o dorama. O que é dorama, que eu não sei? Dorama é uma novelinha coreana. Sim. Agora, porque é tão bonitinho, é tão singela, não sei o que lá. Tá todo mundo. O que se gasta de tempo assistindo série, assistindo filme, desenho, novela. Imagina a transformação que o mundo teria se todos esses crentes estivessem lendo a Bíblia. Se estivesse conhecendo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Sim. Então, o tempo que a gente investe ouvindo outras vozes que não a do Senhor, isso também define quem eu sou e o grau de transformação que vai ter na minha vida. Você acha que o Senhor, ele vai cobrar de mim
o tempo que eu desperdicei das 24 horas, quantas vezes eu poderia ter aplicado, buscado um conhecimento para ficar melhor como um profissional, até conhecer melhor algumas coisas para ajudar a minha família. E no reino de Deus, o Senhor vai cobrar de mim a minha negligência em relação à administração, à economia do meu tempo, à mordomia do meu tempo, pastor João Paulo? Sim e não. Uhum. Durma com esse barulho, né? Sim e não é uma resposta, Nino, né? Já diria o Nino, né? Do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Então, a grande questão é sim, se ele vocacionou você para fazer alguma coisa. E dentro daquilo, você negligenciou o tempo. Entendeu? Então, ele falou assim, o Ricardo, ele não vai ser um pastor de cuidar da igreja. Mas o Ricardo vai ser um radialista e ele vai influenciar as pessoas. E ele vai passar os valores do reino. Aí você se dedicou a ser um radialista, mas não estudou a palavra. Então ele vai falar, filho, eu botei você lá para você expandir o reino. E você negligenciou isso, então você vai ser cobrado. Olha só. Certo? Sim. Então não importa a profissão, a maneira. Olha, eu te coloquei lá na sua casa para você expandir o reino. Mas você não se dedicou a me ouvir. Como é que eu queria que fizesse? Entendeu? Aí é grande a sua ruína. Percebe? A minha casa está fundamentada na areia ali, né? Agora, mas será que ele vai me cobrar porque eu não estudei odontologia? Não, porque minha vocação é outra. Você entendeu? Mas ele vai cobrar do dentista, que deveria conhecer a palavra dele e viver para influenciar a vida dos seus pacientes, entendeu? Para pregar a tempo e a fora de tempo, para que os seus pacientes também conheçam a Jesus. Então ele vai cobrar também esse tempo. Então, assim, essa negligência, o servo mau e infiel, entendeu? Que fica fora. O problema é que a gente acha assim, poxa, mas é que eu fui trabalhar e ganhar dinheiro, não deu tempo para eu fazer. Não, a gente tem tempo, dá para fazer todas essas coisas. É que a minha profissão, a minha maneira da minha vocação, ela está toda ligada a isso. Então tudo que eu faço hoje é rádio, é igreja, é o seminário, está tudo focado nesse lugar. Você é um radialista, um bom radialista. Precisa conhecer a palavra para que, por intermédio da sua vocação, o seu chamado de ser evangelista, que é o chamado de todos os crentes, você faça isso. Ela é jornalista. Vai ser a melhor jornalista que existe. E vai conhecer e viver a palavra de Deus para influenciar todos que estão à sua volta. Percebe? Então, perder tempo é quando você negligencia viver o cristianismo na sua vida toda, não é só no seu trabalho, ou só em casa, ou só na igreja, não está compartimentalizado. É quando todas essas coisas são a sua vida. Integradas, né? E a sua vida é a vida do reino, porque você ouviu a palavra e vive isso na sua vida em todos os elementos da sua vida. Isso de verdade é que é o negócio. E ele está dizendo, mas ele vai me cobrar porque eu não fiz? Ué, ele chamou você para fazer. Você não fez. Claro que vai. Entendeu? Ele falou assim, a partir de agora você é um cuidador de pets. Mas você não foi cuidar de pets. Você não vai ser cobrado por isso? Vai. E Deus, ele permite que a gente sinta no que eu fui chamado, né? Eu tenho uma certeza, eu sinto... puxa vida, eu tenho certeza que Deus me chamou, né, Michele? Você assistiu o B-Movie? Me chamou para isso, né? Você assistiu o B-Movie? Não lembro. B-Movie é a história da abelhinha. Sim. Sabe? Vai assistir. A gente acha que é filme de criança, né? É porque meus filhos são todos adultos agora, essa fase eu tô perdendo. É filme muito antigo. Sim. Muito, muito antigo. Vai assistir, procura, B-Movie chama. E aí você vai ver que o cara lá tá falando assim, mas eu tinha que fazer isso aqui, entendeu? E ele vai tentando ver um negócio da vocação, e tá todo mundo conformado na vocação. Tá bom, eu sou só o cara que pega o restinho do mel, né, que tá caindo, o outro é um filme que fala sobre vocação, fala muito sobre isso. O grande negócio nosso, o Ricardo e Michele, é que a gente tem uma vocação. Tem um livrinho do Dr. Sherry que chama O Chamado. Né?
E aí lá ele diz assim, mas você tem o chamado para ir pregar o evangelho no Brasil? É um testemunho dele. E ele fala assim, não. Eu não acredito nesse negócio de chamado. Uhum. Entendeu? Uhum. E realmente eu também não acredito. Porque para mim é vocação. O chamado é para todos os crentes. Sim. Expandir o evangelho é para todos os crentes. Evangelizar é um chamado para todos os crentes. Sim, verdade. Agora, eu vou responder ao meu chamado dentro da minha vocação. Perfeito. A sua é jornalista, a minha pastor e professor, Sim. a sua é radialista. Ponto. Paulo era fazedor de tendas Beleza. e apóstolo. Fechou. Então, dentro da vocação, a gente vai responder ao chamado que é universal para todos os crentes. A partir do momento que você aceitou Jesus, você é chamado para expandir este reino. Agora, dentro da sua vocação. O professor que faça bem e que faça como quem faz para o Senhor. O que limpa a casa, que limpe como para o Senhor. Aquele que é engenheiro, que faça a sua obra como quem faz para o Senhor. Está tudo aí lembrando o discurso de Jesus sobre a coerência da prática e do discurso. Muito bem. Então, quando ele está falando isso, ele está dizendo assim, amigo, a sua vida tem que coadunar com o seu discurso de ser da fé. Você é da fé? Então, sua vida tem que refletir isso. Sua vida tem que dar fruto disso. A sua vida tem que ser o cristianismo pleno. Entendeu? Mas você vai ter perseguições? Vai. E aí é que é legal. Por quê? Porque você não vai abandonar a fé. Se você está na fé só profissionalmente, você está só porque você lá na casa era melhor, você está como na parábola do filho pródigo, lá na casa do meu pai é melhor do que aqui, então eu vou ficar lá. Você está lá de qualquer jeito, quando vier as lutas, você abandona. Se não é, você não é seu cachorrinho, você está cuidando do cachorrinho de alguém, pega fogo na casa, você corre para salvar os filhos, não salva o cachorrinho. Mas se o cachorrinho é seu e você vive com ele há 10 anos, você vai correr. Você bota eles para fora. Não teve agora um caso que teve um incêndio? O cara salvou a esposa, salvou os filhos, voltou para buscar o cachorrinho, salvou o cachorrinho, morreu? Não sabia não. O cara entregou a vida pelo cachorrinho. Entendeu? Que foi o último que ele salvou. Porque eu era dele. Mas se talvez não fosse dele, fosse um cachorro da rua, fosse qualquer coisa que ele não tivesse contato, ele teria deixado lá. Percebe? É disso que Jesus está falando. Quem é profissional, na hora do aperto, sai abandona. Fora. Abandona a fé. Abandona a vida cristã. Mas quem transformou a sua fé no seu estilo de vida, na essência fundamental da sua existência, mesmo que venha a tribulação, a gente não abandona ela. Que estudo profundo, hein, Michele Gomes e os ouvintes? Manda ver. Mensagem. A Salvina de Anicuns colocou, amo demais esse programa. Ela colocou essa entrevista com o pastor João Paulo Gouveia. Ótimo, Deus abençoe vocês muito, 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 muito. Obrigada, Salvina, um abraço. Que bom que você está acompanhando mais esse estudo com a gente. O Vasile de Votorantim também. Verdade, todos os escolhidos são chamados para produzir. Daí Deus capacita cada um com os dons. Com a sua vocação. Com a sua vocação. Inclusive, ele faz o sabão missionário, gente. Exatamente. Ele sabão secando naturalmente no sol. E ele aí no seu trabalho, ouvindo o programa. E ele chama de sabão missionário mesmo. Revertido até em missões. E a Sônia do Pará comentando também. Cheguei nos caminhos da fé, esse programa é maravilhoso. Fico agradecida por cada um de vocês que faz acontecer. O pastor JP é uma bênção para explicar. Agradeço ao eterno Deus por vocês todos. Sônia, muito obrigada, viu, minha querida, pela sua mensagem. E são tantas participações, eu acho que eu já citei aqui a Graça Imperial de Natal, ainda não, né? Não. A Graça também. Hoje não, porque ela tá sempre, né? Ela sempre participa, então um abração pra Graça, ela que é de Natal lá no Rio Grande do Norte, sempre pedindo orações também. Hoje tivemos culto e nos nossos cultos a gente ora pelos nossos ouvintes, pelos nossos alunos também, dos cursos bíblicos. Eu não vim culto.
Hoje tivemos culto. E é isso. Essas são algumas das mensagens que recebemos hoje, pastor. Mas uma coisa que eu fiquei muito, assim, impactada com esse texto, porque hoje de manhã, conversando, né, com meu marido, ele estava falando sobre isso, né? Ele comentou, é muito sério uma pessoa que defende uma bandeira. Porque quando você defende uma causa, você tem que agir de acordo com aquilo que você fala, que você defende. E talvez as pessoas não tenham a noção da responsabilidade que é, né? Você ter um discurso, defender algo, se você não você pode arruinar a casa toda. Se o seu discurso não está coadunando com a sua vida, o seu discurso é vazio. E as pessoas passam a não crer mais nisso. Por isso que eles ficaram maravilhados com o ensino de Jesus. Porque as palavras deles combinam com a vida dele. Era um confronto. Não é só conhecimento. Confrontavam o que eles tinham de errado, né? Exatamente. Não é só conhecimento. Porque talvez, se você estudar, você vai ter conhecimento. Mas é fora de você. Não, o de Jesus, a palavra dele tinha a ver com quem ele era na essência. Entendeu? Então, tudo fazia sentido. Quando Jesus fala, faz sentido. Você fala, uau, faz sentido isso. E é por isso que quando a gente pede para o Espírito de Deus nos ajudar, nos auxiliar no nosso dia a dia, na nossa condução de vida, eu vou ficar mais perto, mais próximo do que é Jesus, maturidade, porque ele vivia isso plenamente. Então, eu estou vivendo aos pouquinhos aqui, então, né? Esse é o grande negócio, né? De que ele... Perdão. De que ele fala que todos alcancemos juntos a maturidade do varão perfeito. Nas versões mais antigas do João Ferreira de Almeida. A estatura do varão perfeito. A estatura do varão perfeito, exatamente. Ou do homem perfeito. Mas é a maturidade de Jesus. Jesus é um homem extraordinário, um homem espiritualmente maduro. Não estou nem falando da essência divina dele. Estou falando dele. É um homem espiritualmente maduro, né? Capaz de agir da maneira mais diferente nas situações mais inusitadas e maduramente responder como alguém espiritualmente maduro. Isso não tem nada a ver com idade, porque eu tô agora, quando você está falando isso, estou agora imaginando, Michele, imaginando Jesus na minha mente aqui, com 31, 32, 30 anos de idade. Hoje, para mim, minha filha tem 31 anos de idade, para mim é uma menina, né? Não, imagina. Mas você vê, mas ele com 30 anos, 31 30 anos. 30 anos, filho. Com 12 anos ele tá com 12 anos, é verdade, João. E tá todo mundo maravilhado em volta dele. Lindo, ele com 12 anos falando. Sim. Por quê? Porque as palavras dele eram a sua essência. Ele era a palavra, né? Por isso. E quando que a gente vai ser a palavra dele? Quando estivermos mais perto dele. A gente precisa ser a palavra dele. Sim. Isso que ele está dizendo aqui. Quem ouve as minhas palavras e se torna a minha palavra, esse vai entrar no reino. Esse está com a casa alicerçada na rocha. Esse está com a casa alicerçada na rocha. Que lindo, hein, Michele? Muito bem. Maravilhoso. Olha, terminando aqui, mas lembrando que você, ouvinte, está gostando, então não perca também nas terças e quintas, aqui 4 da tarde, programa Nos Caminhos da Fé. Pastor João, a Michele, obrigado mais uma vez aí pela participação. Imagina, eu que agradeço, estava com saudade de estar aqui com vocês presencialmente. Bom. Quero mandar um abração pro Davi Prestes, da Japão. Ele mora no Japão mesmo? Deve ser. Olha Konnichiwa, só, Kamboa, chegando lá não tem padaria. Lá não tem padaria. Do oceano. Não tem padaria? Não, porque já há pão, né? Ah, meu Deus do céu. Piadinha ótima. Piadinha de pastor, Davi, ele colocou maravilha, meus irmãos, bênção do céu esta programação. Só essa piadinha da padaria que a gente desconsidera, né, Davi? Ai. E o Wesley também mandando mensagem, colocou 2 Timóteo, nos exorta a nos tornarmos obreiros capazes de manejar corretamente a palavra da verdade. A melhor maneira que conheço de fazer isso descubra as ferramentas disponíveis para ajudá-lo a entender a Bíblia. Foi muito do que o senhor falou, da importância da gente realmente investir tempo para conhecer essa palavra, para praticar a palavra, porque não basta só conhecer, tem que praticar, se tornar ela. E se tornar para a palavra. Precisamos
investir mais, tempo nisso. cada dia mais a gente está aprendendo junto aqui, né, Michele? E aqui é um espaço para você investir seu tempo aí, conhecer a palavra, para poder praticar. Não vai na escola dominical, assiste nos caminhos da fé. Pastor João, fecha aqui com a gente, faz o fechamento com chave de ouro. O estudo de hoje termina nesse sentido, de que Jesus era quem tinha autoridade porque o que ele falava tinha a ver com a vida dele, era a essência da vida dele. E será que a gente tem feito isso? Esse talvez seja um grande chamamento. Será que nós somos, na verdade, falsos profetas, falsos cristãos, falsos homens e mulheres da fé? Porque se a nossa vida não está em sintonia com o nosso discurso, alguma coisa está errada e talvez a gente precise rever o nosso cristianismo e a nossa vida. Maravilha, obrigado pelo carinho, audiência, obrigado ao Kim, também ao Luan Teixeira, nosso querido Luan, e a todos vocês ouvintes que acompanham a RTM Brasil. E lembrando, acesse nas plataformas digitais Deezer, Spotify, Google Podcast, da Apple, enfim, e também em rtmbrasil.org.br. E acesse a qualquer hora e em qualquer lugar programa Nos Caminhos da Fé. Aliás, também acessa lá loja.rtmbrasil.org.br e tem livros de excelência e qualidade que o pastor João Paulo também aqui cita no programa para você ser abençoado e enriquecer o conhecimento, né, Michele? É isso mesmo. Vai lá na nossa loja, tem muito conteúdo cristão de qualidade para nos ajudar nessa caminhada da vida cristã. Olhando para 4 lá, tchau, 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 obrigado, até mais, tchau, tchau. Cada um para sua. Cada um para sua câmera. Isso. Até o próximo. Tchau. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.